A chama da única vela no centro do bolo de chocolate tremeu uma última vez antes de se apagar, deixando um rastro fino de fumaça cinzenta na penumbra da minha cozinha. O brilho da tela do celular era a única luz que restava, iluminando a mensagem cruel que eu já havia lido uma dúzia de vezes. Mãe, é melhor você não vir hoje. A mãe da Vanessa já vai estar aqui e vocês não se dão bem. Meu filho, Ricardo, me excluindo do seu próprio aniversário com uma desculpa esfarrapada. Uma mentira tão transparente que chegava a ser mais ofensiva do que a própria exclusão. O silêncio da casa era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede, marcando o tempo de uma vida que parecia ter sido posta em pausa. Sentei-me ali, na escuridão, olhando para o bolo murchando, um monumento à minha obsolescência. Eu me sentia invisível, uma relíquia de um passado que eles faziam questão de enterrar, uma peça de mobília antiga que já não combinava com a decoração moderna de suas novas vidas. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega. Isso fortalece nossa comunidade. Cada cidade, cada estado, cada país que aparece nos comentários me lembra que não estou sozinha nesta jornada e que a nossa voz, quando unida, se torna um eco impossível de ser ignorado. Saber que você está aí, do outro lado, ouvindo minha história, me dá a força para reviver momentos difíceis e compartilhar a virada que mudou tudo. É essa conexão que transforma a dor em poder e a solidão em um exército de mulheres que se recusam a ser silenciadas. Por isso, sua presença aqui é mais do que um comentário, é um ato de solidariedade que me impulsiona a seguir em frente com a verdade, por mais dura que ela seja. Sua participação me mostra que em algum lugar outra mulher está se levantando, pronta para reescrever seu próprio final, e isso faz tudo valer a pena. Eu havia passado a manhã inteira preparando seu bolo favorito, aquele com recheio duplo de brigadeiro que só eu sabia fazer. Uma receita de família que passava de geração em geração. Minhas mãos, já enrugadas pelo tempo, mediram cada ingrediente com o carinho que apenas uma mãe conhece, o tipo de dedicação que não se compra pronta no supermercado. Ao lado do bolo, sobre a mesa de mármore fria, repousava a caixa de veludo azul com o relógio que ele tanto queria. Um presente caro, comprado com o dinheiro que eu guardava com sacrifício, abrindo mão dos meus próprios confortos. Eu imaginei seu sorriso ao abri-lo, um vislumbre do menino que eu criei, mas essa imagem se desfez, substituída pela frieza de suas palavras digitadas. O aroma de chocolate e nostalgia que enchia a casa agora parecia zombeteiro, um fantasma de celebrações passadas que nunca mais aconteceriam. A desculpa era tão fina quanto o papel de seda, e era isso que mais feria. Eu e Sônia, a mãe de Vanessa, nunca tivemos problemas reais. Éramos cordiais, civilizadas nos poucos eventos de família em que nos encontrávamos, unidas por um verniz de respeito mútuo que nunca foi quebrado. A mentira era a verdadeira facada, a covardia do meu filho em não admitir que a decisão partiu da minha nora e que ele, o homem que eu criei para ser forte e justo, foi fraco demais para me defender. Ele preferiu a paz momentânea com a esposa à dignidade da própria mãe. Essa constatação doía mais do que a ausência na festa. Era a prova de que eu havia perdido meu lugar em seu coração, substituída por uma influência que me via como um obstáculo, uma antiguidade a ser descartada para que o novo pudesse florescer sem as raízes do passado. Onde foi que tudo mudou? Lembro-me de Ricardo me defendendo de um valentão na porta da escola, prometendo com seus olhos infantis e sérios que sempre cuidaria de mim. Quando foi que a voz de sua esposa se tornou mais alta, mais importante, mais definitiva que a minha em seu coração? Por que eu permiti que isso acontecesse por tanto tempo, engolindo pequenas humilhações, comentários ácidos e exclusões sutis em nome de uma paz familiar que, agora eu via, nunca existiu de verdade? Eu cedi terreno pouco a pouco, acreditando que o amor materno significava sacrifício e silêncio, sem perceber que estava ensinando a eles que meus sentimentos não tinham valor. Cada vez que eu me calei, dei a eles permissão para me empurrar um pouco mais para a margem,
até que finalmente me jogaram para fora do quadro por completo. Num impulso masoquista, abri minhas redes sociais, como se procurasse por mais uma prova da minha insignificância. E lá estava, no perfil de Vanessa, postada há poucos minutos. Uma foto. Ricardo, ela e Sônia, sorrindo abertamente em um restaurante caríssimo, com taças de champanhe erguidas em um brinde. A iluminação era perfeita. Os sorrisos eram largos e a felicidade deles parecia gritar da tela do meu celular. Um espetáculo de alegria do qual eu era a única espectadora indesejada. Meu estômago se revirou violentamente. Eles não estavam em casa, em uma celebração íntima como a mensagem dele sugeria. Estavam em um lugar público, exibindo a minha exclusão como um troféu, uma declaração para o mundo de que a família deles estava completa, e eu não fazia parte da equação. Cada detalhe daquela imagem parecia meticulosamente planejado para me causar o máximo de dor possível. A legenda era a faca final, girando lentamente no meu peito já dilacerado, celebrando a vida com quem realmente importa. Família é tudo. As palavras dançavam na minha frente, cruéis e definitivas. Quem realmente importa? Então eu não importava. Todos os anos de dedicação, as noites em claro, os sacrifícios financeiros, os sonhos que adiei para que os dele pudessem se realizar, tudo isso foi reduzido a nada com uma frase banal de rede social. Eu era o sacrifício necessário para a felicidade do novo núcleo familiar que eles construíram, a peça que precisava ser removida para que o quebra-cabeça deles se encaixasse perfeitamente. A humilhação deixou de ser privada, sentida na solidão da minha cozinha, e se tornou um espetáculo público, uma performance de descarte televisionada para todos os seus amigos e seguidores. Meus olhos, turvos de lágrimas de raiva, focaram em um detalhe estranho na mesa deles, ao lado do balde de gelo que continha o champanhe. Havia alguns papéis empilhados, um deles com um logotipo que eu reconheci vagamente, de uma grande construtora da cidade. Parecia um documento oficial, algo completamente fora de lugar em meio a uma celebração de aniversário. Ignorei por um instante, pensando ser apenas um delírio da minha dor, um detalhe insignificante. Mas algo me fez ampliar a imagem, o máximo que a tela permitia. As letras estavam borradas, mas a estrutura era inconfundível. Mal sabia eu que aquela foto, postada com o único intuito de me ferir, continha a chave para a minha libertação e para a ruína deles. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, nem o poder que haviam me forçado a descobrir. Lembrei-me de ter pago a maior parte da festa de casamento deles, um evento luxuoso que eles insistiram em ter. Lembrei-me de ter dado a entrada para o apartamento onde moravam, um presente que comprometeu minhas economias por anos. Lembrei-me de ter cuidado do meu neto nos seus primeiros anos de vida sem cobrar um centavo, para que Vanessa pudesse voltar a trabalhar e construir sua carreira. Sacrifícios feitos com amor incondicional, agora transformados em pó, apagados da memória deles como se nunca tivessem existido. Eles se serviram da minha generosidade, usaram meus recursos para construir a vida que ostentavam naquela foto. E agora, quando eu já não era mais útil, me descartavam como um recibo velho. A ingratidão era tão vasta, tão profunda, que parecia um abismo. A dor aguda no meu peito começou a se transformar em algo diferente, algo que eu não sentia há muito tempo. Uma frieza estranha, cortante e cristalina. A tristeza deu lugar a uma clareza gelada, uma lucidez brutal, que secou minhas lágrimas instantaneamente. Eu não era uma vítima, eu era uma tola que havia financiado a própria ruína emocional e que, pelo visto, estava prestes a financiar a material também. Naquele momento, olhando para o meu reflexo distorcido na tela escura do celular, vi uma mulher que eu não reconhecia mais, mas que eu sabia que precisava se tornar. A Elvira que chorava por um bolo de aniversário rejeitado morria ali, na solidão daquela cozinha. E das suas cinzas, outra mulher estava prestes a nascer. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. A manhã seguinte não trouxe o luto que eu esperava, mas sim uma determinação férrea que gelou minhas veias e aguçou meus sentidos. O bolo de chocolate intocado foi para o lixo, um sacrifício simbólico da mãe que eu não era mais.
Voltei ao celular, não para lamentar, mas para investigar. Abri a foto novamente, ampliando a imagem com os dedos trêmulos de uma fúria contida, até que os pixels se tornassem um borrão indistinguível. Lá estava o documento, o detalhe que minha dor quase me fez ignorar. O logotipo, agora mais nítido em minha mente, era da maior construtora de luxo do estado. Com o coração martelando contra as costelas, consegui decifrar parte do título impresso no cabeçalho. Proposta de demolição e construção, e logo abaixo, um endereço que fez o ar fugir dos meus pulmões. Rua das Acácias, número 72. A minha rua, o meu endereço, a minha casa. O chão pareceu desaparecer sob os meus pés. Aquele documento não era um papel qualquer perdido em uma mesa de restaurante. Era o roteiro da minha aniquilação. A traição era muito mais profunda e sórdida do que uma simples exclusão de aniversário. Eles não queriam apenas me afastar de suas vidas sociais. Eles planejavam me arrancar do meu lar, demolir o lugar onde criei meu filho, apagar o santuário de memórias que construí com meu falecido marido, tijolo por tijolo. A humilhação da noite anterior era apenas o ato de abertura, uma cortina de fumaça cuidadosamente orquestrada para me manter distraída e magoada, cega para o golpe final que estava sendo preparado nas minhas costas. Eles queriam me deixar sem nada, sem passado e sem futuro. Uma idosa despojada de seu patrimônio e de sua dignidade, tudo para financiar o império deles. Meu primeiro instinto, a primeira ação da nova mulher que nascia em mim, não foi de confronto, mas de estratégia. Peguei o telefone e disquei um número que não usava há anos, o do Dr. Almeida, o advogado e amigo mais leal do meu marido por mais de 3 décadas. Sua voz era a mesma, calma e paternal, mas pude sentir a urgência crescer em seu tom enquanto eu explicava, com uma clareza surpreendente, a situação da foto e do documento. Ele me ouviu em silêncio, sem interrupções. Ao final, sua instrução foi precisa e firme. Eu vira. Seu marido era um homem extremamente precavido. Deixe-me revisar os documentos originais da empresa e a estrutura do seu patrimônio pessoal. Não faça absolutamente nada. Não diga uma palavra a eles até que nós conversemos novamente. Aquele pedido de silêncio era a minha primeira arma. A espera pelos próximos dias foi uma tortura, mas usei cada minuto daquele tempo para me fortalecer, não para me lamentar. Transformei minha sala de jantar em um quartel-general. Reuni todas as escrituras, todos os extratos bancários antigos, todos os documentos da empresa da família que eu guardava em um cofre antigo, papéis que eu mal olhava. Por anos, confiei a administração financeira de tudo a Ricardo, acreditando cegamente que ele, como filho único, honraria o legado e o suor do pai. Que ingenuidade a minha! Eu havia entregado as chaves do reino a um usurpador, acreditando na sua lealdade filial enquanto ele planejava secretamente o meu completo despojo, provavelmente rindo da minha confiança cega junto com sua esposa manipuladora. A cada papel que eu organizava, a minha determinação se solidificava. A ligação do Dr. Almeida finalmente veio 2 dias depois, e suas primeiras palavras ecoarão em minha mente para sempre. Elvira. A notícia é simultaneamente boa e terrível. Ele começou com a parte boa, que era, na verdade, um terremoto. Seu marido, Otávio, era mais esperto do que todos nós imaginávamos. Ele deixou você como a única administradora e beneficiária de um fundo fiduciário secreto. Esse fundo, minha cara, detém o controle absoluto, 100%, da Medeiros Construções e de todas as propriedades associadas, incluindo sua casa. Ricardo é, legalmente, apenas um gestor assalariado com poderes limitados. Ele não pode vender, comprar ou demolir absolutamente nada sem a sua assinatura explícita em um documento com firma reconhecida. Eu tinha o poder o tempo todo. Senti um alívio tão imenso que minhas pernas fraquejaram, mas foi imediatamente seguido por uma onda de fúria gelada que percorreu todo o meu corpo. Eu tinha todo o poder, o tempo todo, e eles não faziam a menor ideia. Eles contavam com a minha ignorância, com a minha imagem de viúva frágil, a velha inútil que, segundo eles, não entendia nada de negócios ou finanças.
Eles me subestimaram de uma forma tão colossal, tão arrogante, que foi precisamente aí que selaram o próprio destino. A imagem que eles criaram de mim, a de uma mulher passiva e alheia ao mundo, seria a mesma imagem que os faria baixar a guarda, permitindo que eu me aproximasse sem que percebessem a lâmina que eu carregava. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. Então veio a parte terrível, a prova irrefutável da traição que eu sentia em meus ossos. O advogado descobriu uma série de transferências sistemáticas e não autorizadas, feitas ao longo dos últimos 6 meses, saindo diretamente da conta principal da nossa empresa para uma nova corporação de nome quase debochado, VNR Empreendimentos. Vasculhando os registros da junta comercial, ele confirmou o que meu coração já sabia. Os únicos sócios daquela empresa eram Vanessa e Ricardo. Meu filho, usando a procuração que eu mesma assinei anos atrás, havia metodicamente desviado quase R$ 1 milhão do patrimônio de seu pai, do meu patrimônio, para financiar seu projeto de vida com a esposa. A dor da descoberta foi superada pela clareza do plano deles. O quebra-cabeça se montou em minha mente com uma clareza cristalina e aterrorizante. Eles estavam usando o dinheiro da Medeiros Construções para capitalizar a própria empresa e, uma vez que tivessem o suficiente, dariam o golpe final. Tomariam minha casa, o terreno mais valioso da família, para construir um condomínio de luxo. A mãe de Vanessa, Sônia, com sua presença sorridente no jantar de aniversário, provavelmente entraria como investidora ou sócia, lavando as mãos na riqueza que eu e meu marido construímos com uma vida inteira de trabalho. Eles não eram apenas ingratos, eram uma organização criminosa familiar, e eu era o alvo principal, a única barreira entre eles e a fortuna que cobiçavam. A celebração do aniversário não foi apenas uma exclusão, foi uma reunião de cúmplices. O Dr. Almeida, com a voz carregada de indignação, sugeriu imediatamente uma ação judicial, um processo criminal por fraude e apropriação indébita. Seria rápido, ele disse, poderíamos congelar as contas deles e reaver o dinheiro. Mas eu o interrompi, minha voz soando estranha até para mim mesma, desprovida de qualquer hesitação. Não, Dr. Almeida. Um tribunal é frio, demorado e impessoal. A justiça deles será técnica, não moral. A humilhação que eles me impuseram foi privada, silenciosa, mas a ruína deles precisa ser o oposto. Precisa ser pública, espetacular e, acima de tudo, pessoal. Uma ideia começou a se formar em minha mente. Um palco grandioso e terrível, perfeito para a minha vingança, onde eu seria a diretora, a roteirista e a atriz principal. Pedi ao advogado que, em vez de petições judiciais, preparasse um dossiê de guerra. Um dossiê completo e irrefutável. Eu queria cópias autenticadas de cada uma das transferências fraudulentas, a escritura original da minha casa em meu nome, o estatuto do fundo fiduciário que me dava controle total e absoluto sobre tudo, e o mais importante, uma procuração oficial, pronta para ser assinada, revogando todos e quaisquer poderes que Ricardo um dia teve sobre a empresa. Cada documento seria uma bala no meu revólver. Eu não iria para uma batalha legal. Eu iria para uma execução pública. Eles haviam me julgado e sentenciado ao esquecimento em um jantar de luxo, e seria em um cenário semelhante que eu pronunciaria a sentença deles. Para encontrar o palco perfeito, precisei de ajuda interna. Lembrei-me de um antigo funcionário da empresa, um contador leal ao meu marido, que sempre me tratou com um respeito que Ricardo há muito havia esquecido. Fiz uma ligação discreta. Apelei para sua lealdade à memória de Otávio e, em menos de 1 hora, ele me retornou com a informação de que eu precisava. Ricardo e Vanessa dariam um jantar exclusivo e de altíssimo nível na semana seguinte para apresentar seu novo projeto, a VNR Empreendimentos, a um seleto grupo de potenciais investidores. O funcionário com a voz baixa me disse o local, a data e a hora. Ele não sabia, mas acabara de me entregar o mapa para o campo de batalha. A ironia do destino era tão deliciosa que quase sorri. O local escolhido para este grande evento era o salão privado do restaurante mais caro e exclusivo da cidade. O mesmo restaurante onde eles haviam brindado com champanhe à minha exclusão, postando fotos para garantir que eu visse.
Eles, em sua arrogância sem limites, me forneceram a arma, o local do crime e a plateia. Tudo o que eu precisava fazer era aparecer e puxar o gatilho no momento certo. Eles estavam tão confiantes em meu silêncio, em minha passividade, que nem sequer consideraram a possibilidade de eu reagir. Mal sabiam eles que a mulher que eles pensavam conhecer já não existia mais. Passei os dias seguintes em um estado de calma e foco absolutos, como uma atriz se preparando para o papel de sua vida. Ensaiando meu discurso em frente ao espelho, não para decorar palavras, mas para encontrar o tom perfeito de autoridade e desprezo gelado. Eu organizei os documentos na pasta de couro do meu falecido marido, sentindo seu apoio silencioso em cada página. Não havia mais lágrimas, não havia mais dor, apenas um propósito gélido e inabalável que me guiava. Eu não estava apenas buscando justiça por um roubo financeiro. Eu estava reclamando minha vida, minha dignidade e o respeito que me era devido como matriarca desta família. Mal sabiam eles o que eu estava prestes a revelar. Essa jornada de descoberta me transformou profundamente. A dor da traição, em vez de me quebrar, forjou em mim uma armadura de aço. Eu percebi que, ao me calar por tanto tempo em nome da paz, eu havia permitido que eles me diminuíssem, que me vissem como fraca. Agora, eu entendia que o verdadeiro poder não estava em ceder, mas em estabelecer limites inquebráveis. Eles queriam apagar minha existência, me transformar em uma memória inconveniente, mas eu estava prestes a me tornar a única coisa que eles veriam, a força indelével que reescreveria o final de suas ambições e o começo da minha nova vida. A vingança não era mais sobre dor, era sobre renascimento. Na noite do jantar, com o dossiê completo dentro da minha pasta de couro e o coração batendo em um ritmo firme e controlado, eu me olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta não era uma vítima. Era uma rainha prestes a retomar seu trono, não com gritos ou violência, mas com a verdade cortante e a força silenciosa de quem sabe que o jogo já está ganho. Eles haviam planejado cada detalhe para me destruir, mas se esqueceram de uma coisa fundamental. Eles construíram seu castelo de areia sobre a rocha que era eu. E uma tempestade estava prestes a chegar. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, a ruína que eu carregava elegantemente naquela pasta. Na noite do jantar, escolhi meu vestido com o cuidado de um general, preparando sua armadura para a batalha final. Optei por um tubinho preto, de corte impecável e tecido pesado, que transmitia uma elegância sóbria e inabalável. Complementei o visual com as joias de pérolas que meu falecido marido me deu em nosso 20º aniversário de casamento, sentindo o peso delas como um amuleto de força e memória. Ao me olhar no espelho do meu quarto, não vi a senhora frágil que chorou na cozinha diante de um bolo rejeitado, mas sim uma matriarca pronta para a guerra, com os olhos brilhando com uma determinação fria. Segurei a pasta de couro com o dossiê, sentindo a solidez dos fatos sob meus dedos, e saí de casa sem um pingo de hesitação. Eu não estava indo a um jantar, estava indo a uma execução. Cheguei ao restaurante e fui diretamente ao salão privado, ignorando os olhares curiosos do maître que tentou me abordar. O som de risadas e conversas animadas vazava pela porta de madeira maciça, um eco distante da celebração que eles tiveram às minhas custas dias antes. Por um instante, o som pareceu uma afronta, mas rapidamente se transformou no combustível final para a minha coragem. Respirei fundo, não para me acalmar, mas para absorver o momento, para sentir o ar antes da tempestade que eu estava prestes a desencadear. Com a mão firme, girei a maçaneta dourada e empurrei a porta, entrando no ambiente sem ser anunciada, como uma força da natureza que não pede permissão para chegar. O meu momento havia finalmente chegado, e o palco estava perfeitamente montado para o ato final. O silêncio caiu como uma guilhotina, cortando o barulho da sala instantaneamente. 12 pares de olhos, pertencentes a homens e mulheres de negócios visivelmente ricos e influentes, viraram-se em minha direção, suas expressões variando de surpresa a leve irritação pela interrupção. No centro da mesa, meu filho Ricardo empalideceu, o garfo com um pedaço de filé parado a meio caminho da boca.
O sorriso de Vanessa congelou em seus lábios e se transformou em uma máscara de fúria contida, seus olhos se estreitando em duas fendas perigosas. Ao seu lado, Sônia, a outra avó, me olhou como se visse uma assombração, seu rosto perdendo toda a cor. O ar ficou denso, pesado com a tensão da minha presença inesperada, e eu saboreei cada segundo daquele desconforto que eu mesma causei. Mãe! Ricardo gaguejou, finalmente conseguindo se levantar, derrubando o guardanapo de linho no chão. O que a senhora está fazendo aqui? Esta é uma reunião de negócios extremamente importante. É privada. Sua voz tentava ser firme, autoritária, mas a surpresa e o pânico o traíam, fazendo com que as palavras saíssem trêmulas e agudas. Ele olhou para os convidados, tentando manter as aparências, mas seu corpo inteiro gritava desespero. Ele claramente esperava que eu me encolhesse com a sua repreensão, que pedisse desculpas e me retirasse como a velhinha inconveniente que ele acreditava que eu era. Mas aquela mulher não existia mais, e ele estava prestes a descobrir isso da maneira mais dura e pública possível. Eu sorri, um sorriso calmo e cortante que ele nunca tinha visto antes, um sorriso que não alcançou meus olhos. Eu sei, meu filho, é exatamente por isso que estou aqui, respondi, minha voz ressoando clara e firme no silêncio mortal que se instalara na sala. Afinal, não se deve discutir o futuro de um patrimônio tão significativo sem a presença da sua verdadeira e única dona. A palavra dona pairou no ar, carregada de um peso que fez Ricardo recuar um passo, como se tivesse sido fisicamente atingido. Os investidores se entreolharam, a curiosidade agora claramente estampada em seus rostos. A semente da dúvida havia sido plantada, e eu estava pronta para regá-la com a verdade, até que ela se tornasse uma árvore de ruína para o meu filho. Caminhei lentamente até a cabeceira da mesa, o lugar que Ricardo ocupava com uma autoridade que não lhe pertencia, e parei ao seu lado, forçando-o a se afastar. Não pedi licença. Apenas ocupei o espaço que sempre foi meu por direito. Olhei diretamente para os investidores, um por um, sustentando o olhar de cada um deles com uma confiança inabalável. Boa noite, senhores. Meu nome é Elvira Medeiros. Sou a viúva de Otávio Medeiros, o fundador da Medeiros Construções, e a mulher cujo dinheiro, suor e legado vocês estão prestes a investir em um projeto fraudulento. Minha apresentação foi uma declaração de guerra, direta e sem rodeios, e o impacto foi imediato, como uma pedra jogada em um lago de águas calmas. Vanessa se levantou abruptamente, sua cadeira arrastando ruidosamente no chão polido. Isso é um absurdo completo. Segurança! Chamem a segurança agora mesmo. Tirem essa mulher daqui. Ela está senil, completamente fora de si. Ela não sabe o que está dizendo. Seu grito era estridente, uma mistura de pânico e desespero, na tentativa de desacreditar minhas palavras antes mesmo que eu pudesse apresentar as provas. Ela gesticulava descontroladamente, o rosto vermelho de raiva, transformando-se na personificação da culpa, tentando se defender com agressividade. Mas sua histeria apenas a fazia parecer mais culpada aos olhos dos investidores experientes, que permaneceram sentados, observando a cena com um interesse clínico e calculista, como se assistissem a uma peça de teatro. Ignorei-a completamente, como se ela fosse um ruído de fundo insignificante, um mosquito zumbindo no meu ouvido. Minha atenção estava totalmente voltada para a plateia que importava. Abri minha pasta de couro sobre a mesa, o som do fecho metálico estalando no silêncio. Espalhei os documentos de forma metódica, criando uma exposição visual da traição deles. Peço desculpas pela interrupção dramática, senhores, mas sinto que é meu dever cívico e moral informá-los sobre a verdadeira natureza da VNR Empreendimentos e sobre as pessoas com quem vocês estão considerando fazer negócios. Cada palavra era pronunciada com uma clareza gelada, cada gesto era calculado para construir a tensão e preparar o terreno para o golpe final que estava por vir. Peguei o primeiro extrato bancário com as transferências fraudulentas destacadas em amarelo. Este capital inicial que lhes foi apresentado como fruto de um planejamento financeiro brilhante não é fruto de trabalho, mas de desvio sistemático. Aqui estão as ordens de transferência,
totalizando quase R$ 1 milhão nos últimos 6 meses, movendo fundos da conta principal da Medeiros Construções para a conta privada da recém-criada VER Empreendimentos. Como podem ver, todas elas foram autorizadas pelo meu filho, usando uma procuração que lhe foi confiada para administrar, não para pilhar. Apontei para a assinatura de Ricardo em cada um dos documentos, expondo sua traição de forma inegável, transformando sua caneta em uma arma do crime. O choque na sala era palpável, uma onda de energia que mudou completamente a dinâmica do ambiente. Os investidores se inclinaram para olhar os papéis, passando os documentos de mão em mão, seus rostos sérios se transformando em máscaras de incredulidade e repulsa. Ricardo estava petrificado, seu rosto uma mistura doentia de pânico e vergonha, o suor brotando em sua testa. Ele abria e fechava a boca, mas nenhum som saía, como um peixe fora d'água. Vanessa, por sua vez, parou de gritar e apenas me encarava com um ódio puro, percebendo que sua tentativa de me descreditar havia falhado miseravelmente. A verdade, documentada e irrefutável, era mais poderosa do que qualquer insulto que ela pudesse proferir. Continuei, minha voz agora soando como um bisturi, precisa e impiedosa. E este documento aqui, disse, mostrando a proposta da construtora que eu havia visto na foto, é o projeto principal que eles pretendem financiar com o seu dinheiro e o meu. Trata-se da proposta de demolição da minha casa, o lar que meu marido construiu com as próprias mãos e onde eu criei este homem, para dar lugar a um empreendimento de luxo do qual eu seria, obviamente, excluída e muito provavelmente internada em um asilo para que não causasse mais problemas. A revelação da crueldade pessoal, sobreposta à fraude financeira, fez com que um dos investidores soltasse um suspiro audível de nojo, selando o destino de meu filho. O silêncio foi quebrado por um murmúrio de desaprovação que percorreu a mesa. Isso é absolutamente inacreditável, disse um dos investidores, um homem mais velho de cabelos grisalhos, olhando para Ricardo com um desprezo que era quase físico. Ele jogou os papéis de volta na mesa, como se estivessem contaminados. Nós construímos nossas carreiras com base na honra e na confiança. Não há lugar em nossos portfólios para ladrões, especialmente não para aqueles que roubam e conspiram contra a própria mãe. A condenação pública, vinda de um de seus pares, foi mais devastadora para Ricardo do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Ele não era mais um empresário promissor, era um pária. Para o golpe final, o golpe de misericórdia que transformaria a humilhação em uma memória eterna, tirei um pequeno objeto da minha bolsa. Um cupcake, uma réplica em miniatura do bolo de aniversário de chocolate, com uma única e patética vela no topo. Coloquei-o suavemente na mesa, bem na frente de Ricardo, deslizando-o sobre a toalha de linho branco. A propósito, feliz aniversário atrasado, meu filho. Este é um pedaço do bolo que você e sua esposa me proibiram de te entregar, porque a minha presença, aparentemente, estragaria a festa de vocês. Aquele pequeno gesto, tão doméstico e íntimo, expôs a crueldade mesquinha e pessoal por trás do grande esquema financeiro, tornando o crime deles ainda mais sórdido. Foi o suficiente. A menção ao bolo, um detalhe tão banal, foi o que finalmente o quebrou. A fachada de Ricardo desabou completamente. Ele olhou para o cupcake como se fosse uma serpente e então desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos, seus ombros sacudindo em soluços silenciosos e vergonhosos. Ele não chorava de remorso, eu sabia, mas de pura e absoluta derrota. Vanessa tremia de ódio ao seu lado, completamente sem palavras, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria impotente. Ela olhava de mim para os investidores, percebendo que todas as saídas estavam fechadas. O castelo de cartas deles havia desmoronado com o sopro da verdade. Os investidores se levantaram em uníssono, um movimento sincronizado que sinalizava o fim da reunião e de qualquer relação com meu filho. Eles recolheram suas pastas e casacos em um silêncio pesado e condenatório. Senhor Medeiros, acho que nossa conversa e qualquer possibilidade de negócio futuro terminam aqui, disse o homem mais velho, sua voz fria como o gelo. Ele nem mesmo esperou por uma resposta.
Um por um, eles saíram da sala sem um olhar para trás, deixando para trás um rastro de desprezo e o cheiro de um desastre financeiro e social de proporções épicas. O sonho de Ricardo e Vanessa de se tornarem grandes empresários havia se transformado em fumaça em menos de 10 minutos. Quando os investidores se foram, deixaram para trás um silêncio tão profundo que o som dos soluços abafados de Ricardo parecia ecoar pelas paredes. O salão, antes palco de uma celebração de ambição e ganância, transformara-se em um mausoléu para os sonhos desfeitos do meu filho e de sua esposa. Vanessa me fuzilava com os olhos, seu rosto uma máscara de ódio puro, o veneno escorrendo em seu olhar impotente. Sônia, a outra avó, permanecia encolhida em sua cadeira, invisível e insignificante, uma cúmplice silenciosa, agora abandonada à própria sorte. Eu permaneci de pé, na cabeceira da mesa, observando a devastação que eles mesmos haviam semeado. Não sentia prazer na dor deles, mas uma tranquilidade gélida, a certeza absoluta de que a justiça, embora tardia, finalmente encontrara seu caminho. O cheiro de derrota no ar era mais forte que o perfume caro dos lírios que decoravam o ambiente. Você destruiu tudo, sibilou Vanessa, sua voz um rasgo de desespero e fúria. Sua velha invejosa e amarga. Você não suportou nos ver felizes, nos ver construindo algo nosso. A acusação era tão previsível quanto patética, a última tentativa de uma manipuladora de transferir a culpa por seus próprios atos. Eu a encarei, a frieza no meu olhar extinguindo o fogo da sua raiva com a indiferença de um oceano apagando uma pequena chama. Não, querida. Eu não destruí absolutamente nada. Eu apenas acendi a luz. Vocês construíram este castelo de cartas sobre um alicerce de mentiras, traição e ganância. A culpa pela queda é inteiramente de vocês. Cada palavra minha era calma, precisa e irrefutável, desarmando-a com a verdade que ela se recusava a enxergar, deixando-a sem chão e sem argumentos. Virei-me então para Ricardo, que ainda se escondia atrás das mãos, e minha voz mudou, tornando-se puramente factual, desprovida de qualquer resquício de emoção maternal que um dia existiu. A partir deste exato momento, você está sumariamente demitido da Medeiros Construções. Seus acessos aos sistemas da empresa foram revogados e a segurança do prédio já foi instruída a não permitir a sua entrada em nenhuma das nossas instalações. Seu cargo, seu salário e todos os seus benefícios foram encerrados. Você não é mais nada para a empresa que seu pai construiu e que você tentou desmantelar pelas minhas costas. As palavras eram como sentenças judiciais, proferidas com uma autoridade que ele nunca imaginou que eu possuísse, estabelecendo de forma definitiva a nova ordem das coisas, onde ele não tinha mais nenhum poder, nenhum controle, nada. Deslizei o último documento sobre a mesa, empurrando-o em sua direção. Esta é uma notificação formal de despejo. O apartamento onde vocês moram, como você bem sabe, está em meu nome. Foi um presente meu. Vocês têm exatamente 30 dias para desocupá-lo e entregar as chaves. O carro da empresa que você usa deve ser devolvido amanhã, às 9 da manhã, na sede da empresa. E não se preocupe em usar os cartões de crédito corporativos para uma última extravagância, pois eles já foram todos cancelados. Cada item da lista era uma camada de privilégio sendo arrancada, a demonstração clara de que a vida luxuosa que eles viviam não era uma conquista deles, mas sim uma concessão minha, uma concessão que acabava de ser revogada de forma irrevogável e definitiva. O desespero finalmente tomou conta de suas feições. Mãe, por favor, não faça isso, implorou Ricardo, finalmente levantando o rosto manchado de lágrimas e vergonha, a voz embargada como a de uma criança perdida. Onde nós vamos morar? O que nós vamos fazer? O que será de nós? A pergunta era o eco da sua completa dependência, a confissão de que, sem o meu dinheiro e a minha estrutura, eles não eram nada. Ele me olhava esperando ver um lampejo da mãe que sempre o perdoava, da mulher que sempre cedia, mas encontrou apenas o vazio de uma estranha. A mulher que ele conhecia, a que ele humilhou e descartou, havia morrido naquela cozinha escura, e a que estava em seu lugar não sentia nada além de uma distante e fria indiferença.
Dei de ombros, um gesto pequeno, mas que carregava o peso de uma porta se fechando para sempre. Uma sensação de distância e libertação me preencheu por completo. Isso, Ricardo, não é mais da minha conta. Vocês são jovens, cheios de planos e, imagino, bastante inteligentes para terem arquitetado tudo isso. Tenho certeza de que encontrarão uma solução para os seus problemas. Talvez a mãe da Vanessa possa ajudar, já que ela parecia tão disposta a participar dos lucros de seus planos. Lancei um olhar gélido para a Sônia, que pareceu encolher ainda mais na cadeira, finalmente compreendendo que sua aliança com eles agora lhe custaria caro. A minha resposta final era um espelho, refletindo a mesma falta de consideração que eles tiveram por mim. Sem dizer mais uma única palavra, virei as costas para os três e saí daquela sala, deixando para trás as ruínas do futuro que eles tentaram roubar de mim. Ao caminhar pelo corredor longo e silencioso do restaurante, não sentia a euforia que alguns poderiam esperar, mas sim uma paz profunda e avassaladora, uma leveza que eu não sentia há anos. O peso de uma vida inteira de desrespeito, de sacrifícios ignorados e de tristezas engolidas em silêncio havia sido finalmente levantado dos meus ombros. Eu não estava fugindo de um campo de batalha. Eu estava caminhando em direção à minha própria liberdade, deixando para trás os fantasmas de um passado que não me pertencia mais. O som dos meus saltos no mármore era a trilha sonora do meu recomeço. Nas semanas que se seguiram, mergulhei de cabeça no trabalho, assumindo o controle total da Medeiros Construções. Descobri em mim um talento para os negócios que eu nunca soube que possuía, uma mente estratégica e uma firmeza que meu falecido marido sempre disse que eu tinha, mas que eu nunca me permiti usar. Renegociei contratos, otimizei processos e, com a ajuda de funcionários leais, comecei a reverter os danos causados pela má gestão de Ricardo. Vendi o apartamento que eles desocuparam e, com o dinheiro, decidi não reinvestir em tijolos ou ações, mas em mim mesma. Comprei uma passagem de primeira classe para uma volta ao mundo, a viagem que Otávio e eu sempre sonhamos em fazer juntos, mas que a vida nos adiou. Enviei cartões postais de Roma, de Paris, de Tóquio e das praias da Tailândia, endereçados a ninguém em particular, apenas para o prazer de registrar minha jornada. Em cada cidade, em cada nova cultura, eu me redescobria, não como a mãe de Ricardo ou a viúva de Otávio, mas simplesmente como Elvira. Uma mulher forte, resiliente e, pela primeira vez em décadas, completamente dona do seu próprio destino. A maior vingança não foi a ruína financeira e social deles, que soube ter sido completa e humilhante, mas sim a minha própria e espetacular reconstrução. Eles tentaram me transformar em uma nota de rodapé esquecida na história que queriam escrever para si. Mas, ao fazerem isso, me libertaram para me tornar a autora da minha própria vida. E nesta nova história, eu era a única e indiscutível protagonista. Eles queriam que eu desaparecesse, que me tornasse invisível para que pudessem brilhar. Mas o plano deles falhou de forma miserável. Ao me empurrarem para o abismo, eles não perceberam que estavam, na verdade, me dando asas para voar mais alto do que eu jamais imaginei ser possível. Minha felicidade, minha paz e meu sucesso se tornaram o monumento final da derrota deles, uma prova viva de que subestimar uma matriarca não é apenas um erro, é uma sentença de fracasso. Eu não apenas sobrevivi à traição deles, eu floresci a partir dela, mais forte, mais sábia e finalmente em paz comigo mesma, com meu passado e com o futuro brilhante que se estendia à minha frente. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe para que mais mulheres se lembrem do poder que carregam.